Se você é líder e trabalha numa empresa familiar e quer saber como se destacar mesmo não sendo queridinho da empresa familiar, fica comigo nessa aula porque eu vou te mostrar. Aliás, tem muita oportunidade em empresas familiares, inclusive de carreira, que muitos líderes não estão presentes. E vou te falar, a maioria só não aproveita essas oportunidades porque não sabe. Não sabe que elas existem, não consegue interpretar e fazer os movimentos de carreira corretos. E se você quer resolver isso, se você quer ver a sua carreira acontecer, prosperar, ganhar mais, ter aumento e ser alguém realmente valorizado, fica comigo nessa aula até o final, porque eu vou te ensinar a maior oportunidade para líderes e empresas familiares. Antes disso, deixa eu me apresentar, sou Patrícia Gopian e eu ajudo você, líder, a desenvolver uma liderança estratégica e conquistar uma posição executiva respeitada e valorizada. Como é que funciona? O que é isso? Quando a gente pensa numa empresa familiar, qual que é o primeiro pensamento das pessoas? Aqui não tem muita oportunidade, não tem o que fazer, não tem para onde crescer, né? Tem muitas limitações. Eu até entendo que você pense assim. Mas tem o outro lado da história. Uma empresa familiar esconde uma oportunidade que poucos conseguem ver. Algumas, na verdade. Eu vou falar mais de uma. Pronto, resolvi. Vou te entregar mais nessa aula do que era o desenho inicial. Primeira oportunidade é que você tem acesso aos donos da empresa, ou seja, você tem acesso a decisões corporativas. Quando você trabalha numa empresa pequena, numa empresa grande, são departamentos, e esses departamentos, eles trabalham como mini empresas. Você não tem acesso à estratégia macro, você não tem acesso aos desafios das diversas áreas que acontecem numa empresa grande. E eu posso te falar isso porque eu já tive experiência em empresa pequena, já tive experiência em empresa grande. E o que eu vou te ensinar aqui hoje é fruto do método que vem do campo de batalha, que é o método hoje ensinado na bússola executiva. Porque o que acontece? A empresa pequena, ela tem essa vantagem, você pode acessar tudo. Eu vou te contar uma experiência minha e você vai entender. Quando eu estava na CA, eu comecei como assistente. Comecei na CA como assistente, cheguei até diretora, enfim, passei por CA, Centauro, passei por algumas empresas, cheguei a diretora, ganhei mais de 30 mil por mês. Mas o que eu quero te contar? Quando eu comecei na CA, eu entrei como assistente, primeiro cargo ali de base, tá certo? E aí surgiu uma oportunidade de um projeto novo. E eu me inscrevi para esse projeto. Quando eu fui para esse projeto, qual que era a história? A gente ia montar, né, uma loja, eu fui como assistente, mas era um grupo de lojas, o projeto era uma rede de lojas, que não levariam o nome C&A, que inclusive elas existiram e depois fecharam, que não levariam o nome C&A, e que essas lojas, elas teriam que ter uma vida própria. Hoje a gente fala, né, como uma startup, é o nome que se dá hoje, mas na época não tinha esse nome. E aí a ideia era isso, então vocês participam aí, as pessoas do projeto têm que montar essas lojas, mas vocês não podem usar a estrutura da C&A. Então é assim, olha, se eu tenho uma situação de RH, eu posso consultar o RH da C&A, mas o RH da C&A não fazia o trabalho. Se eu tenho uma situação de compras, eu posso consultar a equipe de compras da C&A, mas eu não posso fazer com que a equipe de compras da C&A faça uso da força do poder de compras da empresa. Era como se fosse uma empresa separada, mesmo apartada. Tanto que fisicamente, dentro da C&A, a gente até saiu do prédio principal, né? Tinha uma edícula no final, ali tinha o prédio principal, o estacionamento no final, uma edícula. E a gente até brincava, a gente foi lá trabalhar na ridícula, né? Era uma brincadeira, enfim. Porque fisicamente a C&A tirou a gente dali e colocou num outro prédio para dizer, olha, vocês trabalham separados. Beleza. Isso tudo você pode falar, meu Deus, mas que improdutivo, que loucura, que isso e aquilo. Mas essa foi uma das melhores experiências da minha carreira. Porque foi exatamente ali que eu tive a oportunidade de entender toda a engrenagem de uma empresa. Toda a engrenagem de uma empresa. E sabe quem pode aprender isso? Só quem está numa empresa menor. E aquilo era uma empresa pequena. Hoje, né, você pode pensar assim, poxa, eu estou aqui numa empresa menor, isso me trava. Não é verdade, é você que está se travando quando você está pensando só no seu negócio, só na sua célula, só na sua função. Sabe quem pensa só na função? O líder executor. O líder executor, ele tem uma mentalidade muito restrita, ele só quer saber qual é a minha tarefa, o que eu tenho que fazer, qual é o meu resultado, o resto não interessa. Isso é erro estratégico de carreira e posicionamento. Já a liderança executiva, isso é mentalidade, mindset. Quem tem mindset executivo, o que pensa? Eu sei qual é o meu papel, entendo as minhas responsabilidades e os meus resultados, eu vou fazer isso acontecer, mas eu também estou presente para a empresa como um todo. Eu me coloco à disposição, eu quero entender, eu me interesso pelos assuntos, porque quanto mais eu me interesso, mais eu aprendo, mais eu gero valor, mais eu aprendo. E você não se interessa só porque você é curioso ou curiosa. Você se interessa como ponto de desenvolvimento, mas isso tem que voltar para a empresa como valor. Quanto mais você aprende, mais você devolve como valor, mais as pessoas vão te dar acesso à informação e conhecimento. Quanto mais acesso você tem, mais robustez para sentar em qualquer mesa no futuro você terá.
Essa é a primeira grande oportunidade, é uma das maiores oportunidades de quem trabalha numa empresa familiar, mas a maioria não vê. A maioria tem um pensamento restrito, limitado, praticamente medíocre, que é o pensamento do líder executor. Eu vou fazer minha parte e aqui tem muitas restrições. Líder executivo. Entendi meu papel, mas olha só, vou aprender sobre tudo isso. Segunda grande oportunidade para quem está numa empresa familiar. Essa também é muito importante. Mas antes de eu te contar a segunda grande oportunidade, vamos fazer o seguinte, quero saber se você já deu like no vídeo. Conta aí pra mim, escreve aí, dá o like, dá o like, dá o like. E segue o canal também e ativa a notificação. Por quê? Toda semana tem aula nova. E eu quero te ajudar a chegar numa liderança executiva, salários acima de 30 mil reais, seja na empresa que você está hoje, em qualquer outra empresa do mercado. Eu quero que você seja uma liderança desejada no mercado todo. E para isso é fundamental trabalhar o seu mindset, a sua mentalidade, trabalhar a sua inteligência emocional corporativa, trabalhar também as suas habilidades executivas. Quando você sai desse looping do líder executor, e é isso que eu estou te ensinando, e vem para o líder executivo, o que você está aplicando? Isso aqui, ó, ser antes de ter. O que é ser antes de ter? Pensar, falar, agir, entregar como auto-executivo hoje, independente do seu cargo atual. E a empresa familiar, ela te dá esse espaço muito mais do que uma grande empresa. Segunda grande oportunidade. Você concorda comigo que uma empresa familiar tem uma restrição de orçamento, um número reduzido de pessoas? Aqui está a grande oportunidade. Você não precisa ser o queridinho ou a queridinha pessoalmente. Você vai sim se posicionar de forma executiva, ser antes de ter, e se colocar na empresa como alguém pronta a ajudar. E ajudar não é fazer a operação, é estudar sobre os assuntos no sentido de entender, conversar, perguntar e trazer ideias ou até mesmo fazer perguntas. Muitas vezes você vai falar, mas eu não sou um especialista, por exemplo, na área financeira. Você não precisa ser, você pode perguntar, fulano, você como especialista, faz sentido isso aqui que eu estou pensando? Não, faz sentido por isso, ou não faz por aquilo, pronto, aprendi. Está numa reunião presente para tudo que está acontecendo. Então, se a empresa familiar ela tem uma restrição de pessoas, ou seja, um quadro mais enxuto, aqui está a grande oportunidade. Todo mundo importa muito. A diferença é que a maioria vai se colocar apenas como executor. E você vai agora se colocar como uma liderança executiva e aprender a trabalhar como auto-executivos. E aí sim, você vai ter espaço, você vai ter relevância, vai ter o respeito e a valorização que merece. E não se espante se em algum momento você ser convidado a se tornar sócio, ou se em algum momento o mercado te puxar para uma posição maior, porque você está ecoando pelo mercado. As pessoas falam de você mais do que você imagina. É uma pena que muitas pessoas não saibam disso e acabam negligenciando a imagem que transmite. E ao invés de, em cada ponto de contato, mostrar a sua melhor versão executiva, elas abrem o coração e falam de problemas ou simplesmente questões técnicas que não interessam a ninguém. Quando você aprende a olhar para uma empresa de uma forma holística, visão holística de negócio, quando você olha para uma empresa de maneira executiva, você está pronto para conversar com qualquer pessoa. E é isso que vai te diferenciar, e essa é a maior oportunidade da empresa familiar. Se você gostou dessa aula, diz aqui embaixo se você gostou. Se você quer algum conteúdo diferente, se você quer aprender alguma coisa diferente sobre liderança estratégica, aproveita, pergunta que eu estou aqui para te ajudar. E ó, já está seguindo o canal, né? Dê o like. Nos vemos na próxima aula.